Sem mais delongas e agradecendo mais uma vez, eu quero convidar o professor Eugênio Raul Zaffaroni para a conferência de encerramento. Por favor, professor. Queridas amigas, amigos, eu agradeço ao Instituto o convite, a grande honra do convite, a possibilidade de compartilhar com os colegas, com tão eminentes colegas, este seminário. E bom, não acreditem vocês que eu fiz tudo o que vou fazer, tudo o que Matias falou. Eu sempre viajo com Matias porque ele fala essa coisa em mim, então é tudo bem, não, é interessante. Não? Bom, estivemos ouvindo coisas de direito processual penal, direito penal, confrontar os princípios das constituições, do direito internacional, dos direitos humanos, com a realidade do exercício do poder punitivo na nossa região, por vezes parece uma brincadeira. Médio e péssimo gosto, não? É um paradoxo. Esse paradoxo é resultado de grandes violações de direitos humanos. Mas vamos pensar um pouco o que são direitos. Temos de repensar na região isto. Todos falamos em direitos humanos, sim, mas o que são os direitos humanos? Quando começa a se falar em direitos humanos? Não há muito tempo, não. Todos sabemos que desde dezembro de 1948, na Assembleia das Nações Unidas, foi aprovada a Declaração Universal de Direitos Humanos. E todos desde dezembro falamos do Dia dos Direitos Humanos, tudo bem, sim. Mas isso, uma declaração no âmbito do direito internacional, é só uma manifestação de boa vontade, não é outra coisa. A lei internacional não é uma declaração, a lei internacional é um tratado. E tratados a nível universal nós tivemos até os anos de 1976, mais ou menos. 1976, 1980, que começam os dois grandes tratados de direitos civis e políticos, de direitos econômicos, sociais e culturais, que estrutura mais ou menos o sistema de controle de direitos humanos das Nações Unidas, o sistema universal. E bom, ao longo desse tempo, a elaboração do tratado foi demorada pelo mundo bipolar, surgiram o sistema jurisdicional, porque o controle da ONU é controle político. Tribunais, surgiram primeiro o Tribunal Europeu, com a Convenção de Roma de 1950, e no final dos 70, o sistema interamericano, e depois o sistema africano. Tudo bem, isto é a história do direito internacional, dos direitos humanos. Mas esta é a história que relata-se sempre nos cursos universitários e dos organismos internacionais, quando fala-se em direitos humanos, mas os estudantes perguntam, às vezes, se ainda não foi matada a criatividade ou a curiosidade deles, perguntam, bom, mas isso, o que aconteceu em 1948? O que aconteceu? A senhora Roosevelt, ou o senhor René Cassin, que parece que foram os que escreveram a coisa. Essas duas pessoas eram boas pessoas, um dia acordaram e perceberam que não tinham lido totalmente os livros dos filósofos, então decidiram fazer a Declaração Universal. Isto é uma história formal, uma história breve, uma história
É uma história verdadeira. Essa é a história do direito internacional dos direitos humanos. Até 1948, e até anos depois, a seus tratados, os Estados reservavam-se o direito de matar ou deixar viver aos seus habitantes. O direito internacional somente regulava relações entre Estados, mas entre os Estados e a sua população, não. Tudo bem. Mas esta é a história curta, a história breve, a história do direito internacional. E quando o estudante fala, bom, mas isso não fica muito claro como é que emerge isto. Tem outra história, uma história que vai até o século XVIII e fala, bom, não, no norte, na Europa, alguns filósofos, pensadores, iluministas, começaram a pensar nos direitos subjetivos e surgiu o iluminismo no século XVIII. É verdade, também alguns pensaram nisso na Europa, é verdade. Mas tem uma segunda versão, então, que não é verdade. Então, a civilização do norte desceu para o sul. Desceu para o sul, sim. Essas ideias desceram para o sul, então a Europa e o norte fez descer a civilização para o sul. Isso é mentira. Isso é mentira. Então, a outra pergunta. Bom, se o homicídio é crime em todo o mundo, em todos os países tem homicídio tipificado no Código Penal, com leis penais, mas isso é ancestral. Então, como ninguém pensou antes numa proteção mundial, pelo menos da vida humana, pensaram, né? Teve pessoas que pensaram. E quando começaram a pensar, quando praticou-se crimes mundiais contra as pessoas. E quando começaram os crimes mundiais contra as pessoas? Bom, para praticar um crime mundial, que é o pressuposto para começar a pensar numa proteção mundial contra esses crimes, primeiro tem de existir o mundo. E o mundo não é o planeta tem tempos siderais. O mundo que o direito pode regular é o mundo de relações humanas. Quando começaram as relações humanas mundiais? Isso tem uma data fixa, que é finais do século XV, quando o Colón chega ao Caribe e quando Vasco da Gama dá volta pelo sul da África e chega à Índia. Então, os daqui souberam que existiam os jalis daqui, e conheceram melhor a África subsaariana. Tudo bem, antes o mundo não existia. O mundo de relações humanas, todos os humanos não tinham condições de se relacionar, porque não conheciam a existência dos outros. Assim, nesse momento, começou o mundo. E o mundo apresenta-se com um crime de genocídio, que é a colonização da América. A nossa colonização, que é praticada por uma Europa que estava muito fraca, ameaçada pelos islâmicos no sul, no 1519, se não me esqueço, se não estou muito errado, quase os turcos pegam Viena. Uma Europa que tinha interrompidos os vínculos, o caminho para a China, para a Índia. É uma Europa que estava limitada. Essa Europa, por causa disso, procura achar o caminho para o Oriente, para o leste e outro para o sul. Sim? É isso. É uma Europa que fica num cantinho nesse momento. Uma Europa dividida, muito fraca.
E da Europa, quem pratica a nossa colonização? Os ibéricos. E por que os ibéricos, principalmente? Primeiro os ibéricos. Porque tinham 700 anos de experiência colonialista contra o Al-Andalus, contra os islâmicos na Ibéria. Isso tinha conferido para eles uma estrutura de sociedade colonizadora. Uma sociedade não pode colonizar sem ter uma estrutura colonizadora. Essa estrutura colonizadora é uma estrutura de jeito de exército. Permita-se um neologismo, exército forme. Os exércitos têm unidades pequenas. Se essas unidades pequenas, os sargentos, tudo isso, as ordens do general não seriam efetivas. E essas unidades pequenas na sociedade exército-forme, o que é? É o paterfamília. É o patriarcado. Por sinal, os ibéricos não inventaram o patriarcado, mas reforçaram o patriarcado com essa sociedade. O patriarcado é um pressuposto da colonização, porque é um elemento necessário da hierarquização, forte hierarquização da sociedade colonizadora. E bem, 60 milhões de mortos, mais ou menos, de povos originários, não todos por exploração, muitos por doenças, porque trouxeram as doenças que eles tinham anticorpos de doenças por contato com bichos, animais domésticos que aqui não existiam. Bom, mataram a população, incrível. E também por exploração, sem dúvida. O que foi o colonialismo originário? Foi montar um enorme, incrível, um astronômico campo de trabalho forçado. Um Konzentrationslager de trabalho forçado, imenso. Foi isso. Esse foi o colonialismo originário. E quando quase extinguiram a população local, como não tinha mão de obra já praticamente, então trouxeram 20 milhões de africanos escravizados. Esse foi o nosso colonialismo originário ibérico. E essa Europa pobre, essa Europa, no canto, fortalece-se com ouro, a prata, roubado da América. E como os ibéricos eram uma nobreza vadia, tinham expulsado os judeus, tinham expulsado os islâmicos, não tinham condições de gerar uma burguesia nacional, uma classe de industriais, comerciantes. Isso gerou-se, tinha de comprar isso para os outros países da Europa. E essa nobreza de vadios perdeu o poder, porque o poder da Europa, a hegemonia da Europa, passou das potências marítimas ao centro-norte da Europa. Século XVIII, Revolução Industrial, começa o capitalismo, começa a acumulação originária de capital, graças ao ouro e prata roubado da América, sem dúvida. E a crise dos impérios ibéricos e a nossa independência. Independência do colonialismo originário, sem dúvida. Porque ali começa a segunda etapa do colonialismo, que é o neocolonialismo. Esse neocolonialismo, essa Europa empoderada, essa Europa que tinha se fortalecido, o que faz? Pratica o colonialismo genocida sobre o resto do planeta. As duas guerras da ópio com a China, a colonização britânica na Índia custou perto de 20 milhões de habitantes, 20 milhões de mortos pelas pandemias, pelas doenças e pela fome. A produção
a produção de alimentos da Índia era exportada para a Europa, enquanto os índios morriam de fome, tinha até episódios de antropofagia. Os ingleses colonizaram a Austrália, quase acabam com a população originária. Hoje a população originária da Austrália está quase extinguida. E África, bom, os holandeses estavam na Indonésia, e África, temos 1885, meus avós já tinham nascido. O Bismarck convoca uma reunião em Berlim, pegam uma faca e repartem-se o continente africano como se fosse uma pizza. Entre os ingleses, franceses, alemães, belgas, Leopoldo II do Congo. E aí alguma coisa para a Itália, alguma coisa para a Espanha, alguma coisa para Portugal. Nenhum africano, por sinal. Não, africano não. Eles iam subir as condições morais da população originária, para isso, colonização. Os alemães, antes de perder as colônias do sul da África, antes que eles perderam a colônia na Primeira Guerra Mundial, o imperador ordenou extinguir os hereros e mataram certos 150 mil pessoas. É o único documento do século XIX onde um chefe de Estado imparte a ordem escrita, porque Hitler não fez isso, não escreveu ordem nenhuma. O imperador Guilherme II escreveu a ordem escrita de aniquilar a população dos hereros. Enviou um general von Trotha, muito diligente na coisa, acabou quase com os hereros. Pouco que ficaram foram enviados para a Sul-África. Leopoldo II fez do Congo uma coisa horrível. Não sabemos quando foi o número de mortos, explorados, escravizados para obter a borracha. Calcula-se 2 milhões, alguns falam de 5 milhões, outros de 8 milhões. Amputações, coisas horríveis. Feitas por um senhor que agora, se alguém de vocês vai em Bélgica, vai ver perto de Bruxelas um museu bonito, muito bonito, no meio de um parque. Museu da África Central, onde está todo o que roubou esse sujeito, que tem um monumento, um cavalo. Eu acho que jamais montou um cavalo, porque um gordo que podia quebrar um cavalo. E no final do museu tem uma carta. Uma carta escrita pelo administrador belga, do Congo belga, 1945, parabenizando ao presidente Truman pelo sucesso das bombas de Nagasaki e Hiroshima. E sabem por quê? Porque o urânio das bombas de Nagasaki e Hiroshima provinha do Congo. Bom, o que aconteceu conosco com o neocolonialismo? Bom, as novas potências coloniais, especialmente na Inglaterra, os britânicos, não tinham necessidade de enviar vice-reis e toda essa coisa, gastar tudo isso, porque podiam se valer das nossas oligarquias locais. E valeram-se das nossas oligarquias locais, desde a ditadura porfirista mexicana, até a oligarquia vacuna argentina, desde o
patriciado dos peruvianos, até a República Velha de vocês. Não tinha necessidade de ter orçamento para mandar vice-reis. Éramos nós que provocávamos isso. Esse status neocolonial com as ditaduras começa a se quebrar com a Revolução Mexicana, que foi 1910, e quase 20 anos de violência no México, que foi a guerra civil mais cruel da nossa região no século passado, e vão surgindo os movimentos nacionais populares em nossos países que vão quebrando aquela organização da oligarquia, mais ou menos, até um certo momento em que o neocolonialismo muda. Perto da década dos anos 50, a Guatemala, o que falou, Matias um pouco, o suicídio de Vargas, bombardeio da Praça de Maio, a mudança dos generais para os licenciados no México, mudança no Movimento Nacional Revolucionário da Bolívia. Bom, e vem um processo de regressão do que os movimentos populares da metade do século, dos primeiros tempos da última pós-guerra, vem uma regressão. Aqueles movimentos populares alargaram a base de cidadania real dos nossos povos, dos nossos países. Eu não sei quantos de nós poderíamos estar aqui hoje se não tivéssemos tido movimentos populares em nossos países. Com todos os defeitos, com todas as falhas que poderiam ter. Mas esse esforço por conter o avanço da cidadania real em nossos países foi terrivelmente cruel e acabou com a ideologia de segurança nacional. Ideologia para sustentar as nossas ditaduras de segurança nacional, que custaram toda a quantidade de vítimas que nós sabemos, não só na América do Sul, na América Central, a guerra centro-americana, 200.000 mortos na Guatemala, 100.000 mortos na República do El Salvador, e, bom, tudo isso que conhecemos. Mas isso acabou um dia. Acabou. E por que acabou? Porque nós lutamos? Não. Acabou porque acabou o neocolonialismo. O capitalismo mudou. Esgotou-se o capitalismo produtivo, esgotaram-se os decênios de ouro da pós-guerra, quando o capitalismo não soube o que fazer, então vamos fabricar dinheiro. E começaram a fabricar papéis verdes, desses que estão circulando. Mas fabricar dinheiro infinitamente não dá, porque isso é inflação. Então, vamos fazer outros papelzinhos diferentes. Vamos ser papelzinhos que estão prometendo o pago de um dinheiro que não existe nem vai existir jamais. Crédito. Então, o aparelho financeiro do sistema capitalista, que sempre teve um aparelho financeiro, é um aparelho financeiro submetido ao sistema produtivo. O aparelho financeiro cresceu e submete ao aparelho produtivo. E em um certo momento do mundo, o poder tem corporações internacionais. E o que são corporações internacionais? São grandes massas de dinheiro. Mas o que é o dinheiro agora? O dinheiro são papéis verdes? Sim, mas um momentinho.
Os papéis verdes nós temos, levamos no banco, o banco empresta papel verde, o que recebe o crédito volta o papel verde no banco fica uns 6%. Existe uns 6% de papelzinhos verdes, o resto são números de computer. Isso é meio... Mas essa concentração de números de computer nas mãos das corporações são os que estão governando o mundo. Não são os políticos. Os políticos do hemisfério norte não têm poder. Isso não é o velho imperialismo. No velho imperialismo, os políticos eram os que levavam para frente os empreendimentos imperiais. Em benefício dos seus establishments, sim, certamente. Mas eram eles que iam para frente. Agora não. Agora não são eles. Agora os políticos são reféns dos Chief Executive Officers, gerentes das corporações transnacionais. Corporações que não têm nacionalidade, têm domicílio. E usam os países onde estão domiciliados como instrumentos. Por isso usam os seus políticos, que são reféns. As grandes decisões econômicas não correspondem aos parlamentos, autoridades políticas, não. Correspondem a entes tecnocráticos, a direção econômica da União Europeia em Bruxelas, o Banco Mundial, é isso. O Fundo Monetário Internacional, tecnocratas, não tem nada a ver com as autoridades eleitas. Não tem nada a ver com as autoridades democraticamente eleitas. Então vai sendo igual votar esquerda e direita, vai sendo igual votar conservadores e liberais. Estou falando na Europa, estou falando nos Estados Unidos. Tudo vai ser igual porque disso não vai depender as grandes decisões econômicas que incidem sobre a vida da população. E isso que está acontecendo no Norte, esta financiarização da economia, qual é o resultado para o Sul? É um novo colonialismo diferente. É um tardo-colonialismo, é um colonialismo financeiro. Já não tem necessidade de trazer exércitos, ocupar território. Não vem um representante do rei de Espanha. Também não tem necessidade de psicotizar as cúpulas das nossas forças armadas. Não. Agora é o endividamento dos nossos países. E sim, temos governos como Macri na Argentina, Lasso agora no Equador e outros endividam astronomicamente os países. Mas não porque uma dívida pode-se endividar um país com o objetivo de investir numa infraestrutura econômica produtiva. É uma questão que é discutível, até que ponto está bom, não está bom. Mas endividar um país, como aconteceu conosco, que agora o único que temos são os documentos que acreditam na dívida. Sumiram 50 mil milhões de dólares. Isso é administração fraudulenta. É um crime de administração fraudulenta. Se eu fizesse isso como administrador dos bens de um incapaz, de um menino, de um doente mental, iria para a cadeia por administração fraudulenta. Mas se estou administrando os bens de 45 milhões de habitantes, então não acontece nada, tudo bem.
é uma macro-administração fraudulenta. Uma administração fraudulenta de dimensões astronômicas. É isso. Bem, mas ao longo de todo este processo, colonial, processo de crimes mundiais, que só passam para o direito internacional no final da Segunda Guerra, por uma causa muito interessante. Porque na Segunda Guerra Mundial, um dos contingentes, uma das partes em luta, decidiu praticar sobre a sua população e os outros o mesmo crime que até então todos tinham praticado contra os colonizados. Então, não, um momentinho. Tanto vítima como vitimizados eram pobres em melanina. Esse foi o problema. Se tivessem sido ricos em melanina, não teria acontecido nada, como não tinha acontecido nada até esse momento. E por quê? Porque a melanina é um critério hierárquico que começa com o colonialismo. Até então, os europeus sabiam que existiam africanos, negros, e não tinha muita significação a coisa. Até o ponto que, bom, Shakespeare imagina a rainha de Egito negra. É possível, ninguém sabe. A coisa começa com a colonização. Pressuposto da colonização, sim, o patriarcado. Mas quando ocupam o território e montam o Konzentrationslager, então tem de hierarquizar, ordenar o pessoal desse campo de produção de trabalho forçado. E nessa ordenação hierárquica do pessoal do campo do trabalho forçado, a pior parte a leva os ricos em melanina. E depois como foi legitimado tudo isto? E o que perguntamos no começo, por que não pensou ninguém antes numa proteção mundial da pessoa humana? Pensaram. E pensaram no começo do próprio século, no final do século XV e começo do século XVI. Foi Frei Bartolomé de las Casas o primeiro a pensar numa proteção mundial da pessoa humana, que denunciou, não, que roubamos aos índios, temos de reintegrar para eles, temos de respeitar tudo, temos de respeitar a vida, temos de respeitar as mulheres, temos de respeitar a propriedade deles. Temos de respeitar a religião deles. Frei Bartolomé das Casas falava isto. Começo de 1500. E temos de devolver os templos, embora tenham sido construídos templos que estão em cima deles. Isso falava. A ideia de direitos humanos, a ideia de uma proteção jurídica mundial, a ideia de uma semente, de uma cidadania mundial, planetária. Era a ideia de Frei Bartolomé de las Casas. E aquele Frei Bartolomé de las Casas teve uma discussão, uma disputa em Valladolid com Ginés de Sepúlveda. Quem foi Ginés de Sepúlveda? Ginés de Sepúlveda é um desses sujeitos que na vida não são insignificantes, mas cobram significação porque tiveram a sorte de disputar com alguém importante. O importante era Bartolomé das Casas, sem dúvida. Este sujeito, que, bom, tinha algumas coisas particulares, sustentava a colocação seguinte: a guerra é lícita quando se faz
em defesa, quando se faz para recuperar o roubado, quando se faz porque foi injuriado, e quando se faz contra os que não vivem segundo o direito natural, que é o direito natural para Sepúlveda, a sua cultura. A sua cultura. Que os índios não respondiam à cultura ibérica. Então, tinha direito de matá-los. Sim. Isto vai continuar ao longo de toda a história do colonialismo até hoje. Em diferentes versões, naturalmente. Já não estamos falando numa versão, como a de Sepúlveda, que uma versão, eu diria, de teocrática. Não teológica, mas teocrática. Não. O discurso legitimante do colonialismo teve diferentes momentos. Com Sepúlveda tem um momento bastante baixo, mas depois a legitimação do colonialismo sube até um momento de alto nível de elaboração do discurso. E depois vai caindo até hoje. Qual é o alto momento de elaboração do discurso? É Hegel. Leiam vocês a filosofia da história de Hegel. É um texto, um filósofo inteligente, perigoso, que racionaliza perfeitamente o colonialismo, glorifica o colonialismo, é o espírito da humanidade que avança, o Geist, espírito da humanidade que avança. Eu não sei se é um espírito, um espectro, porque vai matando milhões de pessoas no caminho. E os índios sumiram, faz sumir as vítimas. É o primeiro que, no sumiço, os índios sumiram no contato com o europeu, ficam alguns. Os africanos... Não, os africanos estão na porta da história, ainda não entraram na história. Uns não entraram na história, outros sumiram no contato, não sei, evaporaram-se. E o gás dele vai avançando. Começa na Grécia. Todo antes de Grécia não tem importância para ele. Por quê? Porque ele acha que é o herdeiro da Grécia, naturalmente. E vai subindo como uma flecha, assim, vai caindo mortos, sem dúvida, até que chega aqueles latinos que mais ou menos no sul da Europa alguma coisa percebem, mas não todo. E no final se chega a Hegel, onde está ele sentado. Estar sentado na ponta de uma flecha é uma situação meio disturbante, mas não gosta, não. Esse é o o discurso legitimante do colonialismo mais elaborado, mais trabalhado, mais finamente trabalhado. Mas é um discurso filosófico. Não serve para publicidade. Então, qual foi o discurso? O discurso seguinte, um discurso decadente, já? O reducionismo biológico. O reducionismo biológico, especialmente de Spencer, de Herbert Spencer, do colonialismo britânico. A evolução, tem alguns que estamos na ponta, também outro que senta-se na ponta da flecha, e no caminho tem alguns que ainda não chegaram. Temos de ajudar eles. Temos de ajudar porque tem a cabeça menor que nós, então vamos fazer que com alguns centos, milhares de anos,
a cabeça vai virar maior, então vai ser igual que nós. Entanto, nós temos de tutelar eles, porque são inferiores. Alguma vez, de vez em quando, nascia algum sujeito mais ou menos parecido aos colonizados, negroide ou mongoloide, então era o criminal nato central. Atávico, não? Alguém que não nascia, faltava um golpe de forno antes de nascer, então não acabava bem a evolução no seio materno. Mas se o criminal nato era morto na Europa, o que teria de acontecer com os colonizados? E se o criminal nato era morto, ia para a cadeia, os colonizados teriam de viver numa grande cadeia. Era isso. Esse é o racismo evolutivo. Tem o outro racismo, que é o racismo decadente, que é outra versão, que é aquela versão da raça superior, da raça ária, que depois, não sei, cruzaram-se com alguns macacos que acharam no caminho e foram, decadendo até. Tem de recuperar a pureza da raça ária, tudo isso que falava aquele grande novelista Arthur de Gobineau, que foi embaixador da França aqui no Brasil, não? E só podia falar com o imperador porque era o único ário puro dos mais tudo mestiços, não? Bom, mas isto acabou também. Acabou com o neocolonialismo. Essa é a explicação de tipo biológico. Bom, depois da Segunda Guerra Mundial já não foi muito bom visto falar em raças e tudo isso. Não porque não aconteça o racismo, não porque não tenhamos pessoas que são racistas e que continuam a pensar desse jeito, mas fica mal fazê-lo expresso. Não. Souberam que não tem de dizê-lo. Pensá-lo sim, praticá-lo também, mas não fazê-lo expresso, não fazer um discurso. O discurso do discurso oficial, a coisa da raça e do racismo saiu. Saiu do discurso, não da realidade, por sinal. Mas, então já não fala assim raça superior e raça inferior, mas sim cultura superior e cultura inferior, que é exatamente o que falava Sepúlveda. E temos uma culturização do racismo. É isso o que está acontecendo, está teorizando-se, isso, perfeitamente teorizado. Mas todos estes são discursos contra os direitos humanos, sim. Mas o discurso atual contra os direitos humanos, qual é? Queridas amigas, queridos amigos, não tem necessidade hoje de ler Mein Kampf, de escutar os discursos do promotor Vyshinsky no processo stalinista de 1938, não tem necessidade de ouvir os discursos de Mussolini, nem sequer de Franco, porque o discurso contra os direitos humanos dos nossos dias é o discurso neoliberal. E, bom, não vou me estender demais nisto, mas o discurso neoliberal tem alguns evangelistas, Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises e alguns outros. E é suficiente ler Ludwig von Mises, que resume a coisa de um jeito que é impossível fazê-lo melhor. Ludwig von Mises textualmente escreve, no seu panfleto esse que tem, que todos os neoliberais leem e falam bobagens, escreve textualmente, é um erro frequente acreditar que cada um, pelo fato de nascer, tem algum direito. É exatamente o contrário da premissa dos direitos humanos. Escreve com todas as letras, este cara de pau, austríaco, que morreu felizmente,
morreu velho, homenageado. E essa é a ideologia. Uma ideologia que fala que hoje, não temos de nos ocupar mais dos países pobres e da pobreza do mundo. Já aconselhamos eles suficientemente. Se eles não querem abrir-se à liberdade, o que é a liberdade? Liberdade de mercado, sim. Liberdade para as pessoas jurídicas, sim. Não para todas. As pymes, não. As pessoas jurídicas, elas, não as corporações. Liberdade para as corporações transnacionais, mas não liberdade para as pessoas físicas. É a liberdade de mercado, absoluta liberdade de mercado. E como não é que hoje podemos aceitar semelhante publicidade, semelhante discurso decadente, semelhante simplificação, semelhante simplismo? É uma coisa que também temos no direito. Estamos vivendo, estou no final, estamos vivendo um momento muito complicado nas ciências sociais. Estamos vivendo uma esquizofrenia. Tradicionalmente, as ciências sociais estabeleciam pontes entre elas. Tradicionalmente, Beccaria Beccaria, Sonnenfeld, os iluministas, eram economistas. Os economistas eram sociólogos. Sim, Adam Smith era um sociólogo. E falam, agora fazem dizer ao pobre, coitado Alan Smith, coisas que jamais ele falou. E ocultam outras que ele falou. Sim, Adam Smith é o garantidor para eles do neoliberalismo. Mentira, leiam Alan Smith. Eu não concordo com alguma coisa. Bom, passaram 200, 300 anos, 250 anos. Mas Adam Smith não era doido. Não, um escocês mais ou menos razoável. Bom, agora as pontes não existem. Agora cada uma das nossas ciências faz um sistema. O que é um sistema? É um modelo fechado, lógico, cuja condição é não contradizer-se logicamente. Se o modelo é totalmente lógico, fecha bem, isso é bom e é verdade. Mas olha que eu estou aplicando o modelo na realidade, está morrendo de fome as pessoas. Não, isso não é ciência econômica, isso é história da economia. Isso no campo econômico. Isso é assim. Na sociologia, a sociologia funcionalista sistêmica, radical, seja norte-americana, seja alemã, procura a mesma coisa, sistema fechado. Sem dados econômicos, sem... que bom. E no direito? No direito temos duas metodologias. Uma que tudo se faz no campo normativo, do dever ser. E se arrumamos bem o campo normativo, que fecha muito bem, muito bonito, sem contradições entre os diferentes deveres ser normativos, isso é verdade. É normativismo radical. E temos outro método, que é um método de filtragem, que é o neokantianismo. Não. Vou introduzir no meu sistema os dados da realidade que não disturbem o objetivo com o qual estou construindo o sistema. Os outros vou deixar fora, vou lhe fazer cair fora. E aí temos a nossa esquizofrenia jurídica. A esquizofrenia econômica, a esquizofrenia
sociológica e esquizofrenia jurídica. Quebra das pontes entre as ciências sociais. Critério de verdade não é verificação empírica. Critério de verdade é a não contradição lógica de cada um dos sistemas. A não contradição lógica de cada um dos sistemas pode ser um delírio bem sistematizado de um grande paranoico. O que estamos fazendo? Muito obrigado.